Números, capítulo 34. O Eterno disse a Moisés: Diga ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem em Canaã, estas são as fronteiras da terra que vocês estão recebendo como herança. Sua fronteira ao sul inclui parte do deserto de Zin, próximo da fronteira de Edom. Começa a leste, no Mar Morto, passa pela subida dos escorpiões e dali para Zin. Continua para o sul até Cades Barneia, então até Hazar Adar e para Asmon, onde faz uma curva a noroeste para o ribeiro do Egito e dali para o mar Mediterrâneo. Sua fronteira a oeste é o mar Mediterrâneo. Sua fronteira ao norte segue uma linha desde o mar Mediterrâneo até o Monte Hor, e desde o Monte Hor até Lebo Hamate, e vai até Zedade, prosseguindo até Zifron e terminando em Hazar Enã. Essa é a fronteira norte. Sua fronteira leste segue uma linha de Hazar Enã até Zefã. A linha desce ao sul, desde Zefã até Ribla, e a leste, para Aim, e prossegue ao longo das encostas, a leste do mar da Galileia. A fronteira, então, segue o rio Jordão e termina no Mar Morto. Moisés ordenou ao povo de Israel: Essa é a terra. Dividam a herança por sorteio. O Eterno ordenou que ela fosse dada às 9 tribos e meia. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés já receberam sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam herança a leste do Jordão, diante de Jericó, na direção do nascer do sol. O Eterno disse a Moisés: Estes são os homens que serão responsáveis pela distribuição da herança da terra: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designe um líder de cada tribo para ajudá-los na distribuição da terra. Nomeie estes líderes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, da tribo de Dan; Raniel, filho de Éfode, da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Asa, da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selomi, da tribo de Aser; Pedael, filho de Amiúde, da tribo de Naphtali. Esses são os homens que o Eterno designou para distribuir a herança ao povo de Israel na terra de Canaã. Números, capítulo 35. Então o Eterno disse a Moisés, nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó: Ordene ao povo de Israel que dê aos levitas, como sua parte da herança, cidades para que morem nelas. Cuidem também para que eles recebam pastagens suficientes ao redor das cidades. Assim, eles estarão bem supridos de cidades, as quais poderão residir, e pastagens para seu gado, rebanhos e outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades dos levitas devem ter 450 metros em cada direção, a partir dos muros da cidade. A medida externa da pastagem deve ser de 900 metros de cada um dos pontos cardeais: leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Cada cidade deve ser suprida com essa pastagem. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio. Nelas poderá se abrigar qualquer pessoa que acidentalmente tenha matado outra. Além disso,
vocês lhes darão ainda outras 42 cidades, 48 no total, com suas pastagens. As cidades que vocês derem aos levitas da herança do povo de Israel serão tomadas de acordo com o tamanho da tribo. Muitas cidades de uma tribo que tem muitas, poucas de uma tribo que tem poucas. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, designem cidades de refúgio, nas quais possa se abrigar a pessoa que acidentalmente matar outra, até que possa aparecer diante da comunidade para ser julgada. Providenciem 6 cidades de refúgio. 3 delas deverão estar no lado leste do Jordão e 3 na própria Canaã. Cidades de refúgio para o povo de Israel, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros entre o povo de Israel. 6 cidades de refúgio para onde possa fugir qualquer pessoa que acidentalmente matar alguém. Mas se quem matou outra pessoa usou um objeto de ferro, isso é assassinato óbvio. Ele é assassino e precisa ser executado. Ou se ele tinha uma pedra na mão, grande o bastante para matar uma pessoa e o outro morrer, isso é assassinato. Ele é assassino e precisa ser executado. Ou se ele estava carregando um pedaço de madeira suficientemente pesado para matar alguém e o outro morrer, isso é assassinato. Ele é assassino e precisa ser executado. Nesses casos, o vingador da vítima terá o direito de matar o assassino quando o encontrar. Poderá matá-lo assim que o achar. Ou se um homem, por pura ira, empurra outro, ou de uma emboscada, atira algo nele e ele morre, ou com raiva, bate nele com os punhos e o mata, isso é assassinato. Ele precisa ser executado. O vingador da vítima tem o direito de matá-lo quando o encontrar. Mas se ele impulsivamente empurrar alguém, ou acidentalmente atirar algo contra outra pessoa, ou sem intenção deixar cair uma ferramenta de pedra e matar alguém que ele nem sabia que estava ali, e não houver suspeita de que houve briga entre eles, a comunidade deverá julgar entre o acusado e o vingador da vítima, de acordo com essas orientações. É responsabilidade da comunidade salvar o acusado de assassinato diante do vingador. A comunidade deverá enviá-lo de volta à cidade de refúgio da qual ele veio. Ele ficará lá até a morte do sacerdote principal, que foi ungido com óleo santo. Mas se o acusado deixar a cidade de refúgio e o vingador o encontrar fora dos limites dessa cidade, ele terá o direito de matar o acusado. Não será culpado de assassinato. Portanto, é fundamental que ele permaneça na cidade de refúgio até a morte do sacerdote principal. Depois da morte do sacerdote principal, ele estará livre para voltar à sua propriedade. Esses são os procedimentos para que se faça justiça a partir de agora. Não importa onde vocês estejam residindo. Qualquer pessoa que matar outra poderá ser executada apenas mediante o depoimento de testemunhas oculares. Mas ninguém poderá ser executado com base no testemunho de uma única pessoa. Não aceitem dinheiro de suborno em troca de qualquer pessoa que tenha fugido para uma cidade de refúgio, para permitir que ela volte à sua propriedade e viva nela antes da morte do sacerdote principal. Não contaminem a terra em que estão vivendo. O assassinato contamina a terra. A terra não pode ser purificada da morte por assassinato, a não ser pelo sangue do assassino.
Não contaminem a terra em que estão vivendo. Eu também vivo aqui. Eu, o Eterno, vivo na mesma terra com o povo de Israel. Números, capítulo 36. Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, vieram falar com Moisés e com os chefes das famílias do povo de Israel. Eles disseram: Quando o Eterno ordenou ao meu senhor que distribuísse as terras da herança por sorteio ao povo de Israel, meu senhor também recebeu ordem do Eterno para dar as terras da herança de Zelofeade, nosso irmão, às filhas dele. Mas o que acontecerá se elas se casarem com homens de outras tribos no povo de Israel? A herança delas será tirada da nossa tribo e dada à tribo dos homens com quem se casarem. Então, quando vier o ano do jubileu para o povo de Israel, a herança delas será encampada pela tribo, a que pertencem por casamento. Sua terra será tirada da herança dos seus antepassados. Instruído pelo Eterno, Moisés deu a seguinte ordem ao povo de Israel: O que a tribo dos filhos de José está dizendo é correto. Esta é a ordem do Eterno para as filhas de Zelofeade. Elas podem se casar com quem quiserem, desde que seja alguém do clã da tribo de seu antepassado. As terras de herança do povo de Israel não podem ser passadas de uma tribo para outra. Mantenham as terras da herança da tribo dentro da família. Toda filha que herdar terra, não importa a qual tribo pertença, precisará casar-se com um homem dentro do clã da tribo de seu antepassado. Todo israelita é responsável por garantir que a herança permaneça na tribo de seu antepassado. Nenhuma terra de herança poderá ser passada de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel se apegará firmemente às suas terras. As filhas de Zelofeate fizeram como o Eterno havia instruído. Maalá, Tirza, Rogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, casaram-se com primos por parte de pai. Elas se casaram com descendentes das famílias de Manassés, filho de José, e as terras de sua herança permaneceram na família de seu pai. Esses são os mandamentos e regulamentos que o Eterno ordenou por meio da autoridade de Moisés ao povo de Israel, nas campinas de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó.